Olá pessoal, então continuando ainda com tutoriais de arrays JavaScript, hoje eu estou trazendo um projetinho para a gente aplicar algumas coisas que a gente já aprendeu nos vídeos anteriores. Esse projeto aqui chama lista e é como se fosse uma lista de compras. Por exemplo, eu clico aqui, ó, arroz, ele aplica lá para mim, feijão, aplicou, batata, aí vamos supor que eu não quero mais feijão, então eu removo aqui, ficou arroz e batata. Tá? Coloquei tomate, agora coloquei brócolis, aí vamos supor que eu não quero mais o tomate. Tá? Vou tirar tudo e deixar só o arroz. Tá? Então você vê que ele cria na ordem que eu estou fazendo, tá? Na ordem que eu estou clicando, tá? E tira exatamente o produto que eu quero tirar. Por exemplo, quero tirar feijão aqui, está no meio do caminho. Então vou tirar lá, só tirou o feijão, certo? Isso na verdade, estou fazendo tudo com array. Isso pode ser aplicado, por exemplo, num sistema de lista de compras mesmo, ou de chamada escolar, ou qualquer tipo de lista, né? E aí o que acontece? Você, depois que está tudo pronto, aí você pode salvar isso, ou seja, os dados que estão no array podem passar para o banco de dados. E aí você ter isso salvo lá e fazendo funcionar o seu sistema. Então, eu vou fechar aqui e agora nós vamos ver como que isso funciona. Eu adiantei o HTML aqui, tá? E o que eu fiz aqui? Eu criei, né, os inputs checkbox, tá ok? Na ID de cada checkbox eu coloquei o nome do produto que está aparecendo lá, tá? Arroz, arroz, feijão, feijão, certo? Criei uma função FNC, tá? Essa função, esse nome eu criei, né? Essa função ela vai passar para mim, no caso quando eu clicar, né, um click, vai passar para mim o nome do produto que está na ID e o estado dela, se é checked ou se, no caso, se o checked, no caso está true ou false, ok? Aí eu criei a função aqui com dois alerts, né? O primeiro alert vai passar o nome do produto e o segundo é o estado, só para a gente conferir. Então, salvando aqui, vamos clicar, arroz, beleza, trouxe o produto, true, beleza. Por quê? Porque eu marquei. Agora ele está marcado, eu vou clicar, ele vai desmarcar. Então ele vai trazer agora o estado como false. Arroz, false, beleza. Então nossa função está funcionando e o objetivo já está aí. Como que vai funcionar essa situação aqui? Vou explicar. Primeira coisa, eu vou precisar ver o estado do produto clicado. Tá? Se ele for true, então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse produto ao array, certo? Se ele for false, então eu vou ter que tirar esse produto do array. Por quê? Por que eu vou ter que tirar? Porque com certeza, se ele já foi marcado, ele já está dentro do array. Então eu preciso tirar exatamente ele. Então, primeira coisa a fazer, eu vou clicar aqui fora, vou declarar um array, ARR, tá? Vou colocar um array vazio, né? Beleza. E aqui eu vou fazer o seguinte, if, tá? Já vou estabelecer a condição. Quem que me traz o estado? É o Y, né? Porque aqui no caso, por exemplo, o ID é o X e o checked é o Y. Então, if Y, tá? Y foi igual a true, ou seja, você marcou, né? Então nós vamos fazer o seguinte, eu tenho aquele array ali, array.push, tá bom? Nós aprendemos ali o array push, né? Então é fácil você saber que isso aqui no caso ele está introduzindo, né? Inserindo, melhor dizendo, né? Mais o item no array. Então o produto ele está na variável x. Então array push x, beleza? Mas se o estado for false, então vou colocar aqui um else, beleza? E aqui agora eu vou remover o item do array. Então vou colocar assim, array recebe, array, né, no caso, ponto filter. É importante, gente, só para dar continuidade ao vídeo, o seguinte, se você não viu os vídeos anteriores sobre array push, array filter, tá? É legal você dar uma passada lá e ver, para entender melhor, tá bom? Eu não vou explicar esses detalhes do push e do filter aqui nesse vídeo não, estou explicando só como que faz esse projeto, para você já entender, assim, como que você pode aplicar essas, no caso aqui, essas funções, esses métodos e também algumas propriedades aí também. Mas vamos lá, array filter, então como ele é um método, né, eu tenho que abrir e fechar parênteses. Vou criar uma arrow functions aqui, perdão, vou colocar uma variável aqui, itens, melhor, itens. Então, se itens, tá,
for diferente de x, né, o que eu vou fazer? Na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte: o mesmo array ele vai receber o array filtrado com todos os itens que foi passado para ele, só que sem o item que está marcado. Por quê? Porque o estado foi false, né? Como eu estou no else, né? O if é true, o else obviamente vai ser false, ok? Só que é o seguinte, eu ainda preciso criar uma outra função aqui, que eu vou chamar de ler, tá? Vou chamar de ler porque é o seguinte, é ela que vai inserir aí todos os produtos dentro eu criei uma div aqui, tá vendo? Aonde que vai aparecer a minha lista, né? Então, vamos fazer o seguinte. Essa função ler, vou declarar uma variável aqui, let lista, ok? Eu vou pegar o valor do array e inserindo nessa variável. Então, para isso eu vou precisar de fazer um loop. For, ok. Então eu vou fazer um for tipo for in, né? Então eu vou colocar aqui let i, tá, de índice, in, no caso o nosso array, tá certo? Então ele vai percorrer todos os itens do array e vai colocar aqui para mim lista recebe. No caso aqui eu vou ter que declarar ela em branco. Lista recebe, né? No caso aqui arr.i. Beleza. Não, mas eu vou colocar aqui também. Opa. Colocar um br, porque é o seguinte, é para ele já pular ali. Isso aqui já vai ser mais um efeito estético, tá certo? Então ele vai colocar na variável aqui, na variável lista, cada item do array, tá certo? Pulando uma linha para ele ficar bonitinho lá na hora de visualizar, tá certo? E aqui no caso, eu vou pegar aqui, tá vendo que essa minha div aqui ela chama div mesmo, eu coloquei o nome div, certo? Eu vou inserir os itens dessa lista dentro da div. getElement by id, o nome é div, inner HTML. O inner HTML insere códigos, né, de HTML dentro de um determinado objeto, no caso aqui da div, certo? Eu tenho que pegar a variável que eu criei ali, que é a variável lista. Então eu vou fazer o seguinte, essa mesma função, vou pegar aqui a função ler, eu vou usá-la tanto na inserção quanto na retirada, porque na verdade, né, a função ler vai sempre estar atualizando aí a lista que está ali, tá certo? De acordo com o valor que tem dentro do array. Bom, então explicando o que vai acontecer. Quando eu clicar em qualquer um dos itens, ele vai levar para mim, para a função FNC, o ID, que está com o nome do produto, e o estado, que é o checked. Se for true, ele vai pegar, inserir esse produto que tá vindo na variável x aqui na função, né, dentro do meu array. Eu declarei um array vazio aqui, tá certo? E aí ele vai chamar a função ler, que vai atualizar ali a lista, né, por escrito lá na página, né? O array já foi atualizado, agora ele vai atualizar só a lista escrita. Se for false, no caso else, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o array, executar o método filter, remover os itens que são iguais a x. Ele só vai retornar os itens que são diferentes de x. Então todo item diferente de x ele retorna. Todo item igual a x ele remove. Sendo que, lógico que eu estou falando todo, mas só vai ter um item igual a x, certo? Porque ele já vai estar atualizado. E também vai chamar a variável ler, que vai atualizar a lista lá na minha tela, tá certo? A função ler aqui, eu criei uma variável lista, um valor nulo aqui no caso, né, sem nada. Para percorrer o array, eu estou usando uma estrutura for in, tá? Que é bem simplificada, fica fácil de fazer isso, e vou incrementando essa lista a cada loop, certo? Sendo que, como ele já foi atualizado, tanto aqui pode ser no if ou pode ser no else, então ele já vai ter ou adicionado ou removido o item que eu precisava, vai adicionar um BR aqui para pular a linha para mostrar bonitinho lá. E depois disso tudo feito, ele vai colocar dentro da div, tá? Usando o inner HTML, colocar tudo que está na variável, inclusive o BR. Então vai pular a linha direitinho. Vamos ver se funciona.
vamos lá para a página. Eu vou dar, porque aqui no caso, né, eu só estava com os objetos, então ele não fazia nada, mas agora ele já tem que fazer. Então eu vou clicar aqui, arroz, beleza, executou, feijão, executou. Então ele está executando isso aqui, ó, está executando o if. Ele está pegando o array, inserindo mais o item e executando a função ler, que está percorrendo o loop, certo? Pulando uma linha e inserindo da div. Agora vamos ver se ele vai executar o else, onde ele vai executar agora o método filter. Ok? Então eu tenho arroz, feijão, batata. Vou tirar o feijão. Beleza, tirou o feijão, ficou lá arroz e batata igual marcado. Tirei a batata? Beleza. Então, olha só, a lista funcionando, que é uma beleza. Com poucas linhas de código, tá? Nós fizemos isso aí. Tá legal? Então, espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dificuldade, vê os vídeos aí. Array push, tá? O método push e o método filter, tá? Que é o que a gente usou aqui, tá? Para poder estar trabalhando com isso. Ah, e também a estrutura for in, que apesar dela estar bem discreta aqui, mas ela é de suma importância para poder atualizar, né, a lista vista aqui, porque aqui aqui já não é mais o array, aqui é uma variável que está trazendo aqui os dados que estão marcados dentro do array, né, que já está lá dentro do array. Que se a gente fosse usar o banco de dados, por exemplo, eu ia usar o array e não a div, tá? Que aí ele que ia transferir os dados para lá. Beleza, galera? Muito obrigado. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.